Capítulo 3. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Governador e Vice-Governador do Estado. Artigo 37. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 38. Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 39. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Artigo 40. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Segundo, em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Artigo 42. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5, da Constituição Federal. Artigo 43. O governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 44. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. O pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Artigo 45. O governador deverá residir na capital do Estado. Artigo 46. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. Seção 2. Das atribuições do governador. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 1. Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. 2. Exercer, com auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 4. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 5. Prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer. 6. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. 7. Nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição. 8. Decretar e fazer executar intervenção nos municípios, na forma da Constituição Federal e desta Constituição. 9. Prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição. Inciso 10. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. 11. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 12. Fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei. 13. Indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. 14. Praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo. Inciso 15. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa. 16. Delegar, por decreto, à autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. 17. Enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito.
18. Enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. 19. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Parágrafo único. A representação a que se refere o inciso 1 poderá ser delegada por lei, de iniciativa do governador, a outra autoridade. Seção 3. Da responsabilidade do governador. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador, por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns. Parágrafo 3º. O governador ficará suspenso de suas funções. 1. Nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Seção 4. Dos secretários de Estado. Artigo 51. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Os secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Parágrafo 1º. Os secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso 16 do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados e encaminhados pelo presidente da Assembleia após apreciação da mesa. Artigo 52. A. Caberá a cada secretário de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa que estejam afetas às atribuições de sua pasta, para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras. Segundo, aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O comparecimento do secretário de Estado, com a finalidade de apresentar, quadrimestralmente, perante Comissão Permanente do Poder Legislativo, a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. Quarto, no caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente, efetivar, anualmente no que couber, o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Os secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados, enquanto permanecerem em suas funções. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar. Você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.